Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso aos irmãos que estou alegre porque temos boas notícias, apesar do Covid-19 estar aí, esta pandemia estar no pico, mas temos boas informações, boas notícias de que já está havendo uma diminuição das mortes, uma diminuição dos casos, apesar que em alguns lugares os casos estão aumentando, mas de um modo geral está diminuindo. E também a perspectiva de medicamentos, vacina que está sendo programada e até mesmo para esse ano, e também a medicina já está conseguindo trabalhar, porque 2, 3 meses atrás era algo ainda muito novo, e hoje já estão conseguindo trabalhar com essa situação e já estão tendo bons resultados. Isso nos alegra, porque nós sabemos que logo vamos voltar à rotina, à normalidade, e esperamos, irmãos, que ao voltarmos à normalidade nós possamos dar valor e pensar melhor nas questões referente a Deus e a nossa vida espiritual. Falando em vida espiritual, nós, na década de 70, 1976, houve uma música que dizia Os Rios da Babilônia. Os mais antigos, como o pastor, vão lembrar. E, na verdade, essa música aí é o Salmo 137, cantando e louvando a Deus num misto de tristeza e dor. Porque diz esse salmo e a música de que os que os levaram cativo, levaram Israel cativo, pediam que eles cantassem uma canção. E na música diz como nós vamos cantar uma canção, e no salmo também, como nós vamos cantar se nós estamos cativos aqui longe da nossa pátria, longe da nossa terra. No Salmo 126, nós encontramos aqui, apesar da diferença no Salmo 126 para o 137, mas aqui é eles louvando e glorificando a Deus pelo fato de estarem livres, de terem retornado para a sua terra. Vamos ler o Salmo e vamos continuar vendo o que diz as Escrituras. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Bom, irmãos, aqui nós vemos alegria. A alegria é tanta, o gozo é tal, que eles manifestam desta forma. Ficamos como que sonha. Você já teve a experiência de sonhar um sonho maravilhoso e de repente você é acordado pela sua mãe ou pelo despertador ou por outro motivo e você fala, poxa, mas esse sonho era maravilhoso, tão lindo, e nós acordamos. Assim estava o povo israelita. Estavam sonhando acordados, porque estavam vendo a realidade. O versículo 2 diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. É assim, meus irmãos, que nós devemos pensar após essa pandemia. Quando terminar e nós voltarmos à casa do Senhor, voltarmos à igreja, devemos colocar júbilo nas nossas vozes, alegria, porque grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. É fato de que nós estamos vendo acontecimentos e coisas ruins no nosso meio, pessoas próximas ou conhecidos estão partindo por causa da pandemia, parentes estão com pandemia, como vemos no caso de alguns irmãos, mas ainda nós temos a alegria
de ver que o Senhor tem nos protegido e nos guardado. Como águas em uma represa, esta alegria de maneira alguma pode impedir o curso natural, pois nenhuma comporta é suficiente para impedir a passagem de muitas águas. Digamos que nós estamos como que represados em nossos lares, estamos na quarentena, esperando o momento para que a gente possa sair. E quando, irmãos, formos sair, lembremos de que como águas represadas, elas não podem ficar por muito tempo represadas, porque vai enchendo, vai chegar um momento que ela vai transbordar. Quando o Espírito Santo tem o total controle, total plenitude em nós, ocorre o transbordamento da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, irmãos, nós não podemos nos calar. É bem verdade que muitas vezes, quando nós lemos esse texto, e eu já preguei e já ouvi pregações em relação aos que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e agora nós estamos vendo que o contexto não é bem esse, o contexto é sobre Israel voltando do cativeiro e demonstrando a sua alegria, mas nós podemos sim aplicar de uma forma nas nossas vidas de que ao testemunhar, ao plantar, mesmo que quando nós plantemos com alegria, nós vamos ver o resultado, quando nós plantamos chorando, nós vamos ver o resultado com alegria daquilo que nós plantamos. Jeremias assim expressa: a sua mensagem é como fogo ardendo em meu íntimo. Quero calar-me, mas não posso mais. Amada igreja, queridos irmãos, que nós também, neste período de quarentena, possamos estar, como eu disse, represando todo o desejo dos nossos corações de ir e de falar e de anunciar do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Esse mundo está cada vez mais carente. Nós ouvimos especialistas, nós ouvimos pessoas famosas e eles estão tão distantes da verdade, tão distantes da palavra de Deus e até mesmo nos condenam dizendo que nós somos legalistas, que nós somos fundamentalistas e falam tantas coisas ruins dizendo até que tudo o que está acontecendo é por nós sermos ignorantes. Pensam eles dessa forma, mas as Escrituras, a palavra de Deus nos mostra totalmente diferente. E a partir destas experiências, nós vamos deparar com vozes pedindo para continuarmos a falar do Evangelho. Mesmo, meus queridos irmãos, que o mundo todo se volte contra nós, haverá vozes pedindo para nós falarmos do Evangelho. A primeira voz, a voz que vem da terra. Atos 16, 9, Paulo recebeu em sonho esta mensagem: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Queridos irmãos, com certeza, quantas pessoas em Jaboticabal estão agora nessa quarentena, nesse tempo de pandemia, isolados, e estão clamando para ouvir uma mensagem de salvação, uma mensagem de alegria, uma mensagem de transformação. E é você, meu irmão, é a mim que Deus vai usar para que sejamos essa voz de levar o Evangelho. Como Cornélio teve a satisfação de receber em sua casa Pedro. E Pedro pregando a salvação a Cornélio e a sua família, todos da sua casa se converteram. Paulo, em sonho, recebe de Deus a ordem de ir até Macedônia e falar àquele povo do amor de Deus, demonstrado em seu Filho, Jesus Cristo. A segunda voz, a voz que vem do céu, Lucas 15, 10. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A morte
de nosso Senhor Jesus só lhe traz satisfação completa quando o pecador faz uso da sua morte, do seu sacrifício e o recebe como Senhor e Salvador. E lá no céu, como diz aqui o versículo, a festa, quando um pecador se arrepende. Também dos céus, Filipe ouviu o Espírito Santo e o orientou para que fosse até o deserto e lá pregasse para o eunuco. Irmãos, nós já vimos várias vezes essa mensagem, lemos o texto. Filipe estava sendo bênção em Samaria, pregando e anunciando o evangelho aos samaritanos e muitos se convertendo. E o Espírito Santo diz: Filipe, vai ao deserto. E Filipe obedeceu. É bem verdade, irmãos, que aqueles que se converteram em Samaria continuaram pregando, continuaram ganhando almas para Jesus Cristo. E desta forma, já não era mais necessário Filipe estar ali em Samaria. E ele, como aconteceu, ele voltou. Mas naquele exato momento era necessário que ele estivesse no deserto. E ele, em obediência ao Espírito Santo, foi ao deserto, anunciou a mensagem de salvação ao eunuco. O eunuco se converteu, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, voltou para a sua terra, a Etiópia, e diz a tradição de que o eunuco levou milhares de pessoas ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. E por fim, irmãos, a terceira voz, a voz que vem do inferno. Lucas 16, 19 a 31. A parábola do rico e de Lázaro. Quem está lá não gostaria que ninguém mais fosse condenado. O próprio rico sentiu a dor, a tristeza e pediu para que Abraão enviasse alguém até os seus irmãos, para que os seus irmãos não voltassem para lá. Neste texto, Jesus fala de dois homens, o mendigo Lázaro e o rico. Lázaro não foi para o céu porque ele era pobre, e o rico não foi, Lázaro não foi para o céu porque era pobre, ou seja, Lázaro foi para o paraíso. E o rico não foi para o inferno porque era rico. Mas a verdade é que em terra, quando Lázaro e o rico viviam aqui na terra, tomaram as suas decisões. Lázaro aceitou a mensagem de salvação. Lázaro cria em Deus. E o rico cria na sua riqueza. O rico cria no seu poder, cria no que ele havia conquistado. E, infelizmente, ele partiu. E partiu sem Jesus Cristo, recusando receber no seu coração a Jesus. Nesse momento que eu estou gravando esta mensagem, milhares de pessoas estão morrendo, quer por Covid ou quer por outras enfermidades. E milhares de pessoas não têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e estarão nesse tormento. Estarão no inferno. O rico lembrou de seus irmãos. 5 irmãos. Pediu a Abraão que enviasse a Lázaro e que falasse a eles para não tomarem a mesma decisão que ele tomara em vida. Que eles tomassem uma outra decisão que não fosse a que ele tomou. Mas Abraão disse que não havia como, porque quando se morre, não tem como retornar. Irmãos, eu já tenho ouvido e visto muitas pessoas, até pregadores, dizerem que morreu e foi no inferno. É mentira. É mentira porque a palavra de Deus diz que aquele que morre, depois só cabe a ele o juízo. E, portanto, nós sabemos que ninguém que morre volta. Não volta. Porque depois que morreu, cabe a ele o juízo. E Lázaro
escolheu a boa parte. Lázaro escolheu servir a Deus. Infelizmente, o rico preferiu a sua riqueza. E ele, cheio de prazeres, cheio de luxúrias, que o levou à perdição eterna. Que nós, queridos irmãos, possamos, com lágrimas, semear e com júbilo ceifar. Que gloriosa tarefa cabe a nós: proclamar, anunciar, testemunhar aos perdidos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10. E por quantas vezes vamos nessa jornada com lágrimas? Porém, voltamos com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, que arda em nossos corações o fogo de anunciar a palavra, o fogo de não nos acomodarmos com o que o mundo está propondo, com o que as coisas aí lá fora estão mostrando. A própria pandemia, o próprio vírus causa terror e medo nas pessoas. E nós estamos cada vez mais vendo o cumprimento das Escrituras para a volta do Senhor Jesus Cristo. Esta semana mesmo ocorreu algo que nos assustou, vendo em Santa Catarina, Paraná, ventos destelhando e destruindo e matando. Cumprimento das Escrituras. E Jesus diz, mas ainda não é o fim. Mas nós sabemos que o fim está próximo. E nada melhor do que estarmos preparados. E a melhor maneira de estarmos preparados é anunciando o Evangelho. Levando o Evangelho, levando a palavra de Deus, para que aqueles que creem sejam salvos dos seus pecados. Deus abençoe, amados irmãos, Deus abençoe, amada igreja. Oramos. Pai de amor, nós com alegria nos nossos corações louvamos e bendizemos a Ti, pois somos lavados, regenerados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos amou, nos transformou e nos livrou da perdição eterna. E, ó Deus, que nós tenhamos ousadia e coragem também para anunciar e proclamar a Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso, para que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Pai de amor, porque nós estamos vendo boas notícias, estamos vendo o fim desta pandemia, Senhor Deus. Com certeza nós vamos conviver com esse mal, mas tendo vacina, tendo tratamento e principalmente, ó Deus, não havendo tantas mortes como ocorreram por causa desta peste. Senhor, sabemos que o Senhor guardou os seus, protegeu e livrou, Deus, os irmãos da igreja, livrou as famílias de verem, Senhor Deus, os seus entes queridos partindo. Mas sabemos, ó Pai, que se acontecer conosco, estamos preparados para com alegria sermos recebidos nos céus. Deus abençoe a cada um e que cada um possa ter a alegria de confessar no seu coração Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu oro no nome santo de Jesus Cristo. Amém.